Professor, 2, 3 minutinhos, mas não tem como não te perguntar sobre isso. Deu grande repercussão, né? Xi Jinping teria ameaçado ali o economista que questionou os números do PIB da China, o Gao Shaowen, duvidando ali da capacidade de Pequim de tomar essas medidas necessárias para impulsionar o crescimento, falando um pouco mais ali dos números. Queria entender um pouco da sua leitura, você que vive bastante ali na China, isso pode colocar em risco esse tipo de situação ali, de falar que teve uma ameaça, a credibilidade global da China ali, nesses números da economia chinesa? Mas, Paula, todo mundo aqui como espião da China, né? Não, mas nesse sentido, o que você tem que pensar é o seguinte, né? Às vezes um agente público fala alguma coisa, o governo dá um pito. Isso é normal, acontece isso muito com o ministro de Estado. O ministro fala uma coisa que é contrária ao presidente falou, ele vai lá e dá uma bronca no cidadão. Aí todo mundo vai dizer, não, mas a China é autoritária nesse processo todo. A gente só tem que pensar o seguinte, os números da China são vistos não somente pela China. Nós temos o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, as instituições bancárias, todo mundo fazendo análise constante sobre o crescimento chinês por uma única razão, que isso é importante enfatizar. O país que determina o crescimento global hoje é a República Popular da China. Quanto mais a China cresce, mais o mundo cresce economicamente. O Brasil é afetado positivamente pelo crescimento econômico chinês. A China é o principal parceiro comercial de mais de 140 países pelo mundo. E o crescimento, e não sou eu que estou falando, hein, Paula? O Fundo Monetário Internacional fala muito claramente, crescimento econômico e desenvolvimento hoje em dia é determinado pela China. Quando a gente fala de a questão financeira, aí os Estados Unidos têm uma preeminência imbatível por causa do dólar e por causa da história dos Estados Unidos com o sistema financeiro internacional. Mas quando a gente analisa crescimento global, é a China. Por essa razão que quando a gente começa a falar de desglobalização, tudo isso é preocupante porque significa uma redução na marcha de crescimento do mundo. Então, é só nós analisarmos o que está acontecendo com o mundo e ver que, às vezes, alguém fala alguma besteira e tem que levar um pito. Isso é normal. Não estou passando pano para a China aqui ou coisa parecida, mas isso acontece em todos os governos.